Bom, muito bom dia a todos. Estamos iniciando, então, o terceiro dia das conferências da segunda WebConf Direitos Animais. Bom, a professora Nina é professora adjunta no Departamento de Direito na Universidade Federal de Santa Maria e no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Maria, também no mestrado lá da universidade. Leciona a disciplina Democracia na Sociedade em Rede e também Direito Constitucional dos Animais, Problemas e Perspectivas. É doutora em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, pela USP. É mestra em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. É graduada em Letras também pela UFN e em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria. Tem experiência na área de Direito Constitucional e de Ciência Política, atuando principalmente nos seguintes temas: federalismo, direitos emergentes e democracia na sociedade em rede. A professora Nina também é coordenadora do grupo de pesquisa, que é cadastrado no CNPq, Grupo de Pesquisa em Direito dos Animais, denominado GPDA. Eu tive o prazer de participar de encontros já do grupo da professora Nina lá em Santa Maria. Recomendo muito que procure as redes sociais, o Facebook, o Instagram do GPDA, vale muito a pena. E é palestrante, articulista na área do direito constitucional, democracia na sociedade em rede, direitos animais, e é integrante da Associação Latino-Americana de Direito Animal, a ALDA, né, a ALDA. Nina, é uma grande honra te ter aqui conosco nessa manhã para falar um pouco, então, sobre o direito constitucional animal. A palavra está contigo, Nina, o tempo também, e desejo a todos uma boa manhã. Muito obrigado pela tua presença, Nina. Bom dia a todos e todas. Eu que agradeço imensamente o convite ao Rogério, meu amigo querido, a Fernanda também, pessoas que eu admiro muito e que eu tenho orgulho de fazer parte da história de vocês, ao Instituto Piracema, ao IPA, que fomenta esse projeto de extensão e dissemina conhecimento. E como o professor Rogério expôs, o título da minha fala vai ser justamente Direito Constitucional Animal, Dicotomias e Desarticulações. Eu vou pedir a licença para compartilhar um material que eu elaborei, para a gente começar, então, a conversar nessa manhã de sábado sobre esse tema. Eu também saúdo, desde logo, o Yuri, que vai dividir hoje os trabalhos comigo, meu grande amigo, e que, como a professora Fernanda falou, aquece o coração da gente ver, né, mesmo que seja na telinha, da gente ver, e tá compartilhando junto essa mesa. Primeiramente, eu vou dividir a minha fala. Na primeira parte, eu vou falar justamente sobre essas dicotomias e desarticulações. Então, justamente essa problemática que torna o direito animal, muitas vezes, tão difícil de se consolidar, né? Não só no nosso país. Então, primeiro eu vou falar dessas dicotomias e desarticulações. Depois, no segundo momento, eu vou falar sobre, de uma forma muito breve, eu vou fazer uma retrospectiva histórica, só para situar. Por quê? Porque a gente não sabe o conhecimento de quem nos assiste sobre esse tema. Então, é justamente para situar um pouco quem está ouvindo. E, por fim, eu vou fazer considerações finais e trazer algumas obras. Por quê? Porque eu acho que a gente está num momento também da gente compartilhar o direito animal com o grande público. Claro que a ideia é a gente trazer as nossas pesquisas, né, acadêmicas, mas como o próprio David Fabre já desenvolveu estudos, quando a gente consegue sensibilizar a sociedade, deixar o debate mais amplo sobre o que a gente está trabalhando, mais chances de avançar sobre o ponto de vista legislativo, né, e até mesmo jurisprudencial, a proteção ao direito animal. Então, por isso que a minha fala ela não vai ser
aprofundada, no sentido de que qualquer pessoa que assista essa nossa live, que vai ficar gravada, tenha uma ideia do que a gente está discutindo, certo? E depois eu me coloco à disposição também para conversar sobre qualquer tema que eu vier a abordar. Primeiramente, eu escolhi falar sobre o direito constitucional animal, dicotomias e desarticulações, porque esse é o campo de estudo que eu trabalho, né? Então, quando se fala em direito animal, ele é interdisciplinar e ele envolve vários campos de estudo. O que eu trabalho especificamente, em face da minha formação anterior, é o direito constitucional. E a ideia aqui é justamente a gente também compartilhar as nossas angústias com vocês, enquanto professora, pesquisadora, animalista. E eu ministro a disciplina de Direito Animal na graduação, na UFSM, desde 2017. Então, foi uma disciplina que eu criei quando eu passei no concurso na UFSM, logo após, uma disciplina de caráter optativo. E então, eu tive a sorte de conseguir conquistar esse espaço numa universidade, que isso também não é uma coisa fácil, né, como a gente sabe. Então, nesse sentido, eu me sinto privilegiada de conseguir ter levado para a UFSM essa discussão. E eu também sou professora dessa disciplina, Direito Constitucional Animal, desde 2019 no mestrado. Então, a gente já tem alguns semestres desenvolvido pesquisas num nível mais aprofundado, já temos dissertações de mestrado defendidas na temática do direito animal. E o GPDA, o grupo de pesquisa em direito animal que eu coordeno, surgiu em 2016. Eu e a professora Valesca, juntas, criamos o GPDA. Hoje eu estou somente no GPDA na coordenação, mas ela também fez parte de toda essa trajetória, né? Assim como o Gabriel e como tantos outros que já palestraram aqui e que vão palestrar. Então, foi uma criação, digamos assim, de um grupo de pessoas que se uniram, né, nessa causa. E isso aí frutificou na cidade. Nosso grupo de pesquisa hoje é um dos mais procurados, logo vai ter edital, né? A seleção vai ser online, provavelmente a gente vai continuar online. Fica, desde logo, o convite para quem quiser participar, nos seguir nas redes sociais. A gente tem Instagram, Facebook, a gente tem também um blog, né, que é o direitoanimal.info. Em breve a gente está pensando em fazer um podcast, que eu também tenho assistido, do Tagore, o do professor Daniel Braga Lourenço, tenho gostado bastante. E então a gente em breve também vai ter o nosso podcast. E a ideia justamente é desenvolver pesquisas no sentido da construção de uma teoria que permita ampliar a proteção dos animais não humanos e contribuir para romper ainda mais com o paradigma antropocêntrico. E nesse contexto, esse meu primeiro slide, porque essa minha reflexão surgiu justamente ouvindo o Rogério num evento, numa palestra, que ele perguntou: alguém de vocês tem animal? Né? Não sei se ele lembra, mas aquilo ali me marcou. E eu comecei a pensar sobre essa questão da empatia, da importância nessa matéria, assim, como também qualquer ponto dos direitos humanos, haver a empatia, para poder haver a comunicação, para poder haver a interlocução, né? Por quê? Porque não é simplesmente um direito criado, positivo. A gente está tratando da humanidade, de questões que mexem com o ser humano, né? E aí eu estou falando também direitos das mulheres, direitos dos negros, direitos dos homossexuais, direitos de categorias deixadas à margem do direito, né? Aquele direito que a gente chama achado na rua. Então, é nesse contexto, digamos assim, mais aproximado aos direitos humanos do que propriamente ao direito ambiental, que eu procuro trabalhar o direito constitucional animal. Então, essa disciplina, para quem tiver interesse em saber como é que a gente desenvolve uma disciplina nova,
no currículo, né, nos currículos das universidades. Das 1.500, 1.700 faculdades de direito no Brasil, pouquíssimas têm essa disciplina. E como é um direito que está sendo construído, a ideia é justamente a gente trabalhar debates, palestras, pessoas das mais diversas áreas, né? Porque eu vou falar como jurista, mas eu vou precisar do biólogo, eu vou precisar do cientista em comportamento animal, do veterinário, né? Então, essa é a ideia, é trabalhar por meio de palestras e pensar e refletir como é que a gente pode consolidar a construção da teoria animalista no nosso país, que em outros países já está mais consolidado, né? E aí eu vou falar em tentar aproximar a teoria da Constituição com a teoria do direito animal, a teoria dos direitos fundamentais com a teoria dos direitos fundamentais do animal não humano, e também eu costumo tratar os pontos de convergência entre os direitos animais e os direitos humanos. E aí eu vou falar em ecofeminismo, aí eu vou falar em ecorracismo, né? Então, como podemos fazer essa interlocução de uma forma respeitosa e de uma forma adequada, né? E, então, nesse contexto que a gente vai discutir essa afirmação do Jacques Derrida, né? E seguindo, deixa eu ver se eu consigo passar, seguindo aqui o nosso material, a ideia do direito animal, no sentido de um direito fundamental, né, não humano, é justamente a ideia de constitucionalizar direitos para chamar a atenção de determinadas circunstâncias de opressão, permitindo a efetiva proteção perante o sistema jurídico, como já o constitucionalista Laurence Tribe já desenvolveu. Então, é nesse contexto que eu gostaria de ter um primeiro olhar para o direito animal. E aqui eu coloco justamente a ideia da disciplina que a gente desenvolve no mestrado, que é uma disciplina de conteúdo pós-humanista. Por quê? Porque quando eu falo em direito animal, eu vou falar justamente em direito, no meu ponto de vista, de quarta geração, porque isso aí se discute, né? Alguns entendem que é de segunda, eu entendo que não, eu entendo que é de quarta geração, na medida em que ele vai surgir num determinado momento histórico específico, né? Que é justamente esse pós-humanismo. E eu também entendo que esse direito fundamental de quarta geração, ele está implícito na CF de 88. Se eu não entender ele expressa a dignidade no 225, eu posso entender ele como implícito, por influência de avanços anteriores ocorridos no plano internacional, como, por exemplo, a Declaração de Direitos dos Animais, de 1978, né, que apesar de ser uma carta de princípios, apesar de ser soft law, ela vai trazer essa preocupação. Então, queria deixar isso bem fazer essa ponderação. Depois, para a gente poder falar em dicotomia e desarticulação, deixa eu passar aqui, a gente tem que lembrar que não existe nenhuma barreira objetiva à atribuição de direitos aos animais, porque não subsiste nenhuma necessidade de manter os animais do lado de fora da fronteira de exclusão. E aqui eu coloco questões para reflexão, que são questões que eu vou desenvolver a partir de agora. Eu acho que quando se fala em avançar no direito animal, existem protagonistas do que a doutrina vai chamar de giro animalista. E esses protagonistas que a gente precisa refletir, dentre esses se destacam esses 4, né? Então, quando eu falo em dignidade, alguns autores vão dizer que a dignidade está sim no artigo 225, né? Que eu posso fazer uma interpretação sistemática e que os animais podem sim ser considerados sujeitos de direito e que, se não de todos os direitos, pelo menos do direito de não ser submetido a tratamento cruel. E aí eu já menciono, digamos assim, uma desarticulação premente
que é a ação civil pública, que trata justamente da questão do gado, né, do transporte de gado vivo. Então, como que eu, em face de toda essa construção teórica da ciência animalista hoje, sob o ponto de vista internacional e nacional, eu concebo que isso aconteça. Quando eu falo em direito animal, é direito do animal individualmente considerado. Então, mesmo que seja uma ação civil pública, o que a gente está pleiteando é justamente a não crueldade a cada animal que está sofrendo a crueldade naquele momento, né? Então, eu acho que essa questão é interessante. Como é que eu vou compatibilizar a exportação de gado vivo com a nova ciência do direito animal, que se encontra em vias de consolidação, sob o ponto de vista constitucional, legal, jurisprudencial, doutrinário, né? E a gente está preocupado em estabelecer justamente um marco inicial para a sua autonomia científica. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos explicar isso para os nossos alunos, né? Que um juiz entendeu, não há crueldade, não há como mensurar, é constitucional, sim, o transporte de gado vivo, né? A exportação de gado vivo. E aí, desde logo, eu menciono um artigo que foi publicado recentemente na Revista Brasileira de Direito Animal, do professor Daniel Braga Lourenço. É muito bom sobre esse tema, e já deixo a dica para quem quer aprofundar essa matéria. Agora, a ciência é o ponto, digamos assim, de corte, né? Tanto da filosofia quanto do direito, no sentido de que alguns autores entendem que é o critério que a gente tem que levar em conta para atribuir direitos aos animais não humanos. E animais como sujeitos, o Rogério está aqui, né, grande protagonista gaúcho aqui nas ações envolvendo o direito animal, e a gente sabe que isso já vem sendo reconhecido pelos tribunais. Agora, como é que fica a legislação? A gente sabe que tem projeto de lei tramitando, né, mas para o Código Civil, o animal é coisa. Então, são questões também para discussão. A crueldade. Quando eu falo em crueldade, eu já venho defendendo isso em alguns artigos, como outros professores, é um conceito jurídico aberto. E isso prejudica, muitas vezes, o avanço da ciência animalista. Por quê? Porque deixa muito a critério de quem está julgando se é ou não cruel aquela prática, né? E isso é complicado. Por quê? Porque como é que eu vou dizer que nem toda prática cruel, de fato, é cruel de direito? Nem toda prática cruel, de fato, é cruel de direito. Pois existem práticas cruéis socialmente aceitas, como diz o professor Daniel Braga Lourenço. Então, é por isso que eu preciso conceituar juridicamente o termo crueldade. E em que situações ela vai se aplicar? Porque, para mim, está claro a regra da vedação da crueldade no 225, mas para uma outra pessoa pode não estar. E mesmo que eu que entenda que está claro, que veja isso, vai gerar insegurança jurídica. Mesmo que eu entenda que eu possa aplicar o decreto de 34, a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, uma outra pessoa pode não entender e não aplicar. E isso gera justamente uma dificuldade de reconhecer a própria dignidade dos animais e gera essas dicotomias e essas desarticulações. Por mais que existam códigos estaduais de proteção animal, né? E aí é outra problemática, é outra dicotomia, é outra desarticulação. Por quê? Porque eu vou falar em animais domésticos, cães e gatos, né? E isso tudo gera muito debate e é difícil para a gente desenvolver uma teoria lógica, uma teoria geral do direito animal. Por quê? Porque há essas controvérsias que a gente precisa discutir sobre isso para a gente poder avançar como academia também, né? Nesse contexto. E aí a ideia de melhor definir a crueldade também vai estar intrinsecamente relacionada com a ideia de dano animal, né? O que é a teoria do dano? O que eu estudo lá em responsabilidade civil? Como é que eu aplico aquela teoria do dano aqui no direito animal, né?
E aí tem autores, como David Favre, que ele vai desenvolver isso de uma forma mais aprofundada e vai dizer que quando ocorre violação intencional de um interesse fundamental de um animal, o conceito de dano animal extrapola o direito à vida e o sofrimento, e alcança a saúde, o bem-estar, a dignidade e o interesse animal. Então, isso também é interessante. São questões que carecem de uma construção teórica, de um debate, talvez, para a gente poder avançar, né? E nesse contexto, eu chamo a atenção também para alguns autores que levantam a importância das questões políticas, da discussão dessa matéria também na seara política, como o Rogério participou recentemente, né, aqui no Rio Grande do Sul, na Assembleia Legislativa. Então, são questões que não podemos perder de vista, que todas elas vão fazer com que a gente avance. Por quê? Porque o Norberto Bobbio, quando ele vai tratar essa matéria lá na Era dos Direitos, ele vai dizer que os direitos estão aí. O problema qual que é? É a efetivação e proteção, que é o que a gente sente hoje, eu acho que não só eu, né, mas todos os meus pares, em relação ao direito animal. A gente visualiza o direito animal, ele já saiu lá da filosofia, ele já está na dogmática, ele já está com construção dogmática, né? A gente já tem grandes nomes aí do direito animal. Agora, como é que a gente vai efetivar e proteger, né? E a gente entra nesse impasse dos direitos humanos, e são impasses que não tem uma resposta simples, né? E o Tagore, num podcast, ele vai entrevistar, que eu já indico também para quem não assistiu, o Fábio Feldman, que eu acho muito interessante esse podcast, porque ele vai trazer justamente a importância e a influência dos movimentos sociais. Então, quando eu digo, como eu estava comentando com o Yuri, que a gente tem que, talvez, usar uma linguagem para convencer a sociedade, no sentido de ter o apoio social da nossa causa, que também é uma causa, é justamente para a gente conseguir avançar no sentido de uma efetiva proteção, né? Então, o professor Vicente, ele vai definir o direito animal no sentido do conjunto de regras e princípios que vai estabelecer os direitos fundamentais, né? Então, aqui eu coloco só para pontuar como isso já tem sido desenvolvido na doutrina. E quando eu falo em princípios de direito animal, os autores, eles divergem, né? Mas a maioria vai falar em princípio da ciência, vai trazer alguns princípios interessantes para quando a gente desenvolve. Por quê? Quando eu estudo direito penal, eu tenho que estudar os princípios, que vão ser aplicados em todos os casos, a mesma coisa aqui, né? Cabe justamente à doutrina desenvolver esses princípios para facilitar o trabalho do julgamento e para dar uma maior segurança jurídica do julgamento dessas questões. E então aqui eu deixo essa matéria que a gente se debruça nos grupos de pesquisa, que a gente tem discutido bastante, né? Qual seria o catálogo de princípios mais adequado quando se fala em proteção do direito animal. Uma das questões que obviamente vem à tona é a ideia da universalidade. Todos os animais são titulares de direitos, ou eu vou falar em especismo seletivo, ou somente alguns, ou alguns têm mais direitos do que outros? Ou quando eu for falar em catálogo de direitos fundamentais, será que eu vou ter que verificar qual catálogo que deve ser aplicado naquela situação concreta, ou é um catálogo geral? Então, tem uma série de discussões, princípio da proibição do retrocesso, princípio que a lei não vai excluir de apreciar lesão, ameaça direito, e aí envolve o direito animal, né? A questão da primazia da liberdade natural, do bem-estarismo, o que vem a ser isso. Então, são todas questões interessantes que a gente precisa debater, né? Agora, quando se fala, então, em avanços e retrocessos, em dicotomias e desarticulações, essas são as questões que eu acho mais importantes. Passando para a segunda parte da minha fala, que é justamente breve retrospectiva histórica. Aqui eu só trouxe alguns conceitos, no sentido de que, até algum tempo atrás, poderia se falar em instrumentalização animal. Hoje,
isso não é mais possível. Por quê? Porque houve um avanço sob o ponto de vista da ciência do comportamento animal, da Declaração de Cambridge de 2012, que não tem como a gente falar, né, que o animal é coisa. Não há essa possibilidade. Então, aqui eu trouxe alguns... eu posso disponibilizar os slides para vocês. Eu trouxe alguns aspectos nesse sentido. E, em virtude da exiguidade do tempo, eu não vou aprofundar agora, mas aqui eu cito alguns amigos, autores, que vocês podem consultar, como a professora Samila Moll, né, que ela tem essa obra, Proteção Jurídica dos Animais no Brasil, que eu gosto muito. Eu acho que para quem está querendo saber um pouco mais do que é o direito animal, que a gente discute, é uma obra de referência, né, inicial. E trago aqui algumas questões, né, a Daniele Teti Rodrigues também, todos esses autores que vocês que estão talvez iniciando ou aprofundando os estudos num determinado momento da vida de vocês vão ter contato, né? E quando se fala em CF de 88, há uma discussão, mas eu entendo que o modelo é de proteção reflexiva, né? No sentido que se protege os animais indiretamente enquanto se protege o meio ambiente. E aí é outra discussão também, né? E tratados internacionais que são importantes para a gente poder falar em consolidação do direito animal, né? Então, aqui eu só estou passando rapidinho, depois eu disponibilizo para quem tiver interesse esse material aqui, tá? Para a gente chegar na última parte aqui. E depois dessa breve retrospectiva, que eu fiz breve em face também da exiguidade do tempo, que eu tenho 10 minutos, né? Eu coloquei aqui alguns livros que eu tenho trabalhado no GPDA no início, né, quando os alunos que estão começando a estudar o direito animal, são livros de referência. E eu acho que é importante, assim, muitos já conhecem, mas é importante a gente referir para quem ainda não conhece. E aqui eu vou falar nesses autores, que são autores que eu utilizo bastante, né? Bibliografia nacional, eu optei justamente por essa ideia de deixar o direito animal mais palatável para as pessoas que estão querendo começar a estudar, né? Saindo um pouquinho da academia, dos livros em inglês e em espanhol, né? Então eu coloquei os livros mais básicos, que estão em português, e que eu acho que são importantes para a gente começar a entender um pouco o direito animal. Faltou o Francione. Francione, acho que não sei se apareceu aqui. E aqui eu já faço um merchandising. Aqui eu coloco esses livros, que são livros que foram publicados recentemente e que têm discussões extremamente interessantes. O Direito Animal em Movimento são comentários dos julgados, né, dos tribunais, que o Yuri também faz parte, o Rogério e a Fernanda. Então, assim, eu acho que é interessante a gente discutir e saber o que está sendo publicado, estudado, pensado. Então, para quem tem um interesse maior, eu deixo aqui esses autores. E aqui um pouco das palestras, né, em Santa Maria, presenciais, que me deu uma saudade quando eu estava montando os slides e vi, e disse, eu vou colocar na palestra, porque a gente sente tanta falta desse convívio, né, com os colegas, os amigos, os pesquisadores. E quando eu falo, então, agora na última etapa da minha fala, em considerações finais, o Carl Sagan, né, Carl Sagan, ele vai dizer que o nosso pálido ponto azul, como a Terra, né, como ele apelidou a Terra, tem se transformado no pior lugar para os animais. E ele questiona, será que isso mudou? Será que a cada vez piora mais, e essas pandemias e tudo isso que está acontecendo, né? E aí tem um outro autor que eu li, que vocês talvez com certeza conhecem, que é o Steven Pinker, que ele vai defender que não, que o direito dos animais hoje está melhor do que ontem, né? E ele vai trazer toda uma argumentação no sentido que existe uma soma de fatores que empurram para baixo os índices de violência. A divulgação científica, a alfabetização, a revolução histórica dos direitos humanos,
o feminismo, o contato com diferentes culturas e o movimento dos direitos animais. E ele, então, ele acha que a gente já avançou, né? Ele é um otimista, no sentido de que tem muito para fazer, mas que a gente já fez bastante. E aí eu deixo para vocês essa reflexão do que a gente precisa ainda, com urgência, avançar. E muito obrigada. Tentei ser breve na minha fala. Aqui eu coloco o meu e-mail, ali o Insta do GPDA, e me coloco à disposição para qualquer discussão que eu possa contribuir. Muito obrigada.